a história das mulheres, a história das mulheres não, a história contada pelas mulheres, porque é a história do mundo. Sim. Essa história foi sendo apagada, silenciada. Maravilhoso isso, a história contada pelas mulheres. Quando a gente fala isso, tem que ter a história das mulheres. E aí vem aqueles homens raivosos, né, escrever no YouTube. Mas história é história. Mas é isso, quem tá contando? Quem tá contando essa história? E quem conta a história das mulheres? Né? São sempre os homens. Sim. Então é sempre essa perspectiva masculina, sempre essa perspectiva masculina no mundo patriarcal que diz que o papel das mulheres é tal, que diz, que inventa essa noção de feminilidade, essa Sim. noção de passividade. Cara, e assim, até a rivalidade, né? Também foi toda uma estratégia de desarticulação, assim. Total. Eu falo do mito da rivalidade feminina, né? Como é que isso foi sendo construído. Eu gosto muito da história que a Silvia Federici traz da fofoca. Essa é maravilhosa, fala. Porque ela fala da origem dessa palavra, que lá do inglês, né, que é gossip. E ela vem de godmother, que é madrinha em inglês, né? Que na verdade, a figura da madrinha, na Idade Média, enfim, eram mulheres que apoiavam umas às outras no cuidado das crianças. Então, elas se apoiavam ali para que a vida continuasse, né? Umas às outras pudessem, enfim, tendo seus filhos, uma cuidasse, uma rede o de outro apoio, cuidava. Uma rede de apoio que a gente chama hoje. Então, e isso era algo muito natural daquelas sociedades e tal. E aí veio toda a coisa da caça às bruxas, não sei o quê, e começaram a demonizar porque essas mulheres se reuniam também, elas se reuniam até para organizar essa vida coletiva, como é que a gente se organiza, o que cada uma faz, quem vai fazer o quê, enfim, né? Então, essas reuniões que essas mulheres faziam começaram a ser perseguidas, a demonizadas, dizer que essas mulheres se reuniam ali, porque elas se reuniam também para falar de política, de uma certa forma, para falar dos problemas que aquele coletivo vivia naquela determinada sociedade. Isso é política, claro. Isso é política. E aí começaram a achar aquilo muito perigoso. Então começaram a dizer que essas mulheres faziam essas reuniões para falar mal dos homens, né? E que isso era muito ruim para as famílias, que isso devia ser proibido. Então começaram a proibir essas reuniões, começaram a proibir esses encontros e começaram a criar esses mitos, como esse mito, por exemplo, da inveja, que a mulher é mais invejosa, então inveja vem de olho maligno, e falavam que as bruxas, que as mulheres tinham mais propensão a ter esse olho maligno, portanto, né, a gente não ouve falar quase em bruxos, a gente ouvia falar em bruxas, da caça às bruxas. Então as mulheres tinham esse olho maligno que acabava se tornando a inveja. Então as mulheres tinham mais propensão à inveja, as mulheres tinham mais propensão à fofoca. Ou seja, era tudo nesse sentido de destruindo esses espaços coletivos entre as mulheres. Eu falo também no livro que a gente teve a Revolução Francesa, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já estudou na escola. E quem provocou, de fato, a Revolução Francesa foi a Marcha das Mulheres para Versalhes, que elas estavam, os filhos passando fome, elas foram lá e se rebelaram. E da Marcha Versalhes, a gente viu o que aconteceu a Revolução Francesa. Ou seja, a Revolução Francesa é uma consequência dessa marcha de mulheres, né, que era a Marcha das Mulheres a Versalhes, mas acabou a história chamando só de Marcha a Versalhes. Né? E depois que teve a Revolução Francesa, a burguesia que assumiu na época começou também a proibir os encontros entre as mulheres. Então, mais de 5 mulheres se encontrando era proibido pelo novo regime, porque tinham medo que aquilo acontecesse com eles também, porque entenderam a força que é a potência estrondosa que é quando as mulheres se encontram e percebem que tem muito em comum nelas. Claro. Quando a gente troca, a gente percebe isso e aí ninguém segura. Porque são menos individualistas, inclusive, porque essas mulheres estavam ali revoltadas porque seus filhos estavam passando fome, né? Então elas entenderam que elas precisavam fazer alguma coisa. Então isso é muito bonito. E aí essa percepção foi criando aí um monte de mitos na história, com vários mitos na própria religião, né? Mito de Adão e Eva. Enfim, tudo isso são formas de contar uma história. E isso tem um poder muito grande. Quando eu falo lá no livro do dividir para conquistar, que é uma estratégia romana, né? Eles iam lá e dividiam os povos que eles conquistavam. Eles não dividiam só com arma, com guerra, com violência exatamente física, mas também com essa violência simbólica psíquica. Então eles iam lá e falavam, olha, esse aqui tá contra você, esse aqui disse tal coisa. Ou seja, ia dividindo entre eles, fazendo com que eles brigassem entre si, com que eles rivalizassem entre si, porque assim eles perdiam a sua força. Ou seja, uma estratégia de guerra. Né, que foi usada pra gente. Total. Então, o mito da rivalidade feminina vem disso. É uma estratégia de dividir
para conquistar, para controlar, Enfraquecer. para enfraquecer. Senta direito, garota.